Queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa, como temos a orientação do Senhor na palavra dele, a nós que temos o privilégio de conhecê-lo, e sem dúvida poder servir esse Deus no ministério, no serviço dele. Nós precisamos tanto de termos a ajuda do Espírito Santo, mais do que nunca, precisamos conhecer a Bíblia e tomarmos decisões de viver o Evangelho e imitar Jesus dentro de padrões bíblicos, dos quais a gente não abre mão, dos quais a gente vive, não por viver apenas de uma maneira religiosa, mecânica, mas porque a gente conhece a Jesus e por meio de Jesus conhecemos o Deus que nos chama a servir na pregação e na obra, no trabalho de fazermos discípulos. Tu, porém, permanece em todas essas coisas que foi instruído, e pode ser que a gente vê ao nosso redor pessoas que não compreendem corretamente a vocação e a nossa postura para o ministério. Eles podem ser assim, nós não podemos. Nós temos que ter um padrão bíblico, um padrão que imita Jesus e um padrão que deseja ensinar aquilo que ele ensinou, viver e ensinar. A ética ministerial. Nossa vocação requer uma consciência de uma integridade moral que devem ser baseados, irmãos, na palavra de Deus. Então, o estudo, a meditação na palavra de Deus é algo muito precioso. Diante dessa sociedade sem valores, relativista, que não tem absolutos, nós precisamos cultivar uma vida de oração e entender o que é realmente ter essa vida de oração. Uma vida onde a disciplina da leitura bíblica deve ser algo constante, algo que faz parte do nosso dia a dia. É mais importante do que as tarefas do próprio ministério. E as aplicações dos ensinos de Jesus, dos ensinos do Evangelho, na nossa vida, como uma verdade absoluta, e que eles possam ser pilares para que desenvolvam essa vida piedosa, que é dirigida pelo próprio Espírito de Deus, e isso deve ser uma base para a nossa qualificação para o serviço de Jesus. Somente através desse viver, irmãos, nós podemos calar a tirania do relativismo, que muitas vezes está em nós, que muitas vezes nos domina, e uma resposta, respondermos a esse comportamento, a esse mundo sem Deus, com uma devoção sincera ao governo de Jesus. Que a gente possa entender esse desafio sagrado e viver. Nós temos duas categorias éticas que definem os comportamentos. A primeira, vamos começar pela segunda, aquela que diz que os fins justificam os meios. A gente pode tomar atitudes, nós podemos ter ações que não são corretas, mas há um fim proveitoso. Então, essas ações, ainda que incorretas, ainda que pecaminosas, elas justificam por causa do fim. Então, muitas vezes a gente pode falar, são muitas pessoas que estão envolvidas por um bem. Então, mesmo fazendo uma coisa errada, mesmo cometendo uma mentira, uma corrupção, muitas pessoas vão ser alcançadas e beneficiadas. E muitas vezes a gente vê que esse fim é a gente mesmo, né? Um bem para nós próprios. Esse é a categoria teleológica, aquela que Deus nos chama a viver, é aquela que os valores que cremos e aplicamos na nossa ética
para as nossas realizações, para as nossas finalidades. Esses valores definem aquilo que vamos fazer. Ainda que tenhamos que pagar penas por isso, mas nós temos valores que determinam as nossas ações e os resultados dela, deontológica. Então, são esses as duas categorias. E a Norman Geisler apresenta no seu trabalho 6 sistemas éticos, 3 deles com princípios relativos, apesar de alguns deles afirmarem que têm absolutos, mas eles não são absolutos que são ligados ou baseados na nossa fé, na fé bíblica, nos valores inegociáveis da palavra de Deus e se relacionam com o próprio Deus, conhecem Jesus, conhecem o Evangelho. Então, os relativos, o antinomista, o situacionista e os generalistas. E ele também apresenta 3 sistemas que são absolutos, que têm bases na Bíblia. O não qualificado ou não conflitante, o conflitante e o qualificado ou graduado. Então, nós queremos, nesse momento, nesta aula especial, darmos um panorama bem rápido, geral, sobre como eles pensam esses 6 sistemas, né? Quem são os seus pensadores, quem desenvolveu esses sistemas, né? Quais as coisas, porque apesar desses relativistas serem contrários àquilo que nós cremos, que deve fazer parte da nossa ética, é sempre importante entender que nem sempre nós temos condutas que estão baseadas nesses valores absolutos. Lamentavelmente, em algum momento, a gente pode ter um desses sistemas relativistas nas nossas condutas. Então, penso que, primeiramente, nós precisamos definir isso como um princípio de vida para nós. E também por aquilo que Deus nos tem chamado a viver nele, pela nossa qualificação, nós precisamos ter uma ética que tenha princípios de Deus e que se relaciona nas bases bíblicas e se relaciona com o próprio Deus, para que a gente possa, ao cuidar daqueles que Deus tem confiado a nós o serviço no ministério, a gente possa ter princípios no cuidado com as vidas, baseados também nesses valores absolutos. Então, outros podem ter dentro da sua ética ministerial princípios não absolutos, nós não. Nós precisamos ter valores que são firmados na palavra de Deus e nos valores de Deus. O primeiro desses sistemas, o antinomista, né? Eles definem que não existem leis morais absolutas. As situações e os fins decidem e definem sobre uma questão moral. Eles não têm uma lei absoluta, eles se baseiam nas percepções, eles se baseiam em avaliar resultados e são extremamente subjetivo, eles não têm uma ação que é clara, que tem bases absolutas. As crenças do antinomismo: não existem leis morais absolutas, não existem leis morais objetivas, não existem leis morais eternas, e não existem leis morais contra leis. Algumas contribuições que esse sistema nos apresenta, né? A primeira delas é a ênfase nas responsabilidades, é uma contribuição positiva que esse sistema nos apresenta, né? As pessoas têm responsabilidade, isso é um valor importante que essa crença, apesar de relativa, tem como uma ênfase. A ênfase também no reconhecimento do aspecto emocional, que em alguns momentos é importante, né? A ênfase nas relações pessoais, as pessoas têm valor, as pessoas são importantes, e a ênfase nas dimensões finitas da ética, que a gente se depara em alguns momentos com essa questão daquilo que é limitado e é finito. E nesse momento a gente precisa responder a esse sistema ética dentro de um relacionamento vivo e dinâmico com Deus através do Evangelho, né? O segundo sistema que a gente vê também relativista é o generalismo.
para eles, uma lei absoluta, uma lei absoluta que anula a lei de Deus. Eles têm absolutos, mas não são absolutos bíblicos. São as suas crenças que são definidas como leis absolutas, mas que não têm os absolutos na palavra de Deus. Um bom exemplo disso são os fariseus dos dias de Jesus. Eles tinham leis, eles eram bastante rigorosos com essas leis, sobre a forma de comer, sobre a forma como lidar com uma pessoa impura. Haviam leis muito pontuais, né? Houve um sistema que tinha 613 leis que eles tinham muito zelo em cumprir. Uma das coisas que a gente percebe nesse sistema que tem leis não universais, leis específicas, é que há um valor muito grande para a pessoa. Ele tem como objetivo ele próprio. Talvez um bom exemplo de alguém que foi um generalista foi aquele filho que ficou em casa na parábola dos 2 filhos que tem problemas com o pai, que nós comumente chamamos na parábola do filho pródigo. Filho que ficou, ele trabalhou, ele fez coisas pelo pai, não visando o valor que ele tinha pelo pai, mas ele visava muito ele próprio. E nós precisamos tomar cuidado, porque em algum momento nós podemos ter dentro da nossa prática de vida e no nosso próprio ensino ministerial, esse sistema pode, de alguma forma, entrar na nossa vida. E por isso, muito importante a gente entender que uma lei absoluta que anula a lei de Deus, ela não pode ser um sistema que norteia o nosso ministério, a nossa ética, né? O generalismo, o legalismo e os acréscimos das suas, os acréscimos que são abomináveis. Norman Geisler diz o seguinte: a forma mais letal e difundida de legalismo talvez seja aquela que acrescente leis à lei de Deus e considera tais acréscimos como se fosse a própria lei divina. Então, nós precisamos sempre, nessa vida de oração, estarmos verificando se algumas coisas da minha rotina, se algumas coisas do meu trabalho ministerial vão se tornando normas tão importantes que ela pode anular normas básicas da Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado isso tanto no pessoal como também na nossa vida e no nosso trabalho para Deus. É uma mentalidade estreita, é um legalismo. Eu acho que eu falei Norman Geisler, mas é o Sproul, né? E aqui novamente o Sproul. Há uma diferença entre um caminho estreito e uma mentalidade estreita. Jesus nos manda trilhar um caminho estreito, não fácil, mas plenamente precioso. Mas outra coisa é uma mente estreita, onde nós vamos definindo algumas coisas fora e sem Deus. A mentalidade estreita se inclina a fazer julgamentos e críticas. Está aquém do ideal bíblico de amor. E o Sproul continua: o legalismo é uma distorção que assume muitas vezes formas. A primeira delas é remover a lei de Deus do contexto original. E nisso nós precisamos sempre verificar, porque pode ser que mesmo com uma rotina de disciplina de meditação bíblica, a gente comece a modificar coisas que o texto bíblico não nos orientou. Reduz o cristianismo a uma lista de faça e não faça. Um sistema codificado de moralismo rígido que está desvinculado do contexto de amor. E aqui nós precisamos entender que esse amor não é um amor sem critério, porque nós vamos ver o próximo sistema que ele tem como base o amor,
Mas o amor que eles definem, é um amor que não tem critério, que não tem bases na moralidade de Deus. Então, não é esse amor, né? Que nós precisamos estar sempre nos atentando e verificar na nossa conduta, se nós não estamos fazendo a nossa própria lista de faças e não faça fora dos padrões de Deus. Um dos grandes contribuidores do generalismo foi Jerry Bachman. Ele foi um utilitarista qualificado. Nós temos um segundo pensador que desenvolveu esse sistema, que trabalhou muito pelo sistema dessas leis universais que não são absolutas, que são absolutas, mas não universais, de leis formadas para um contexto, para uma crença, e que não são absolutos em todas as crenças. Essa é a diferença da nossa ética. O evangelho tem que ser aplicado em todas as culturas, para todas as pessoas, para todas as raças, para todas as categorias sociais. O evangelho, ele tem princípios que são aplicáveis a qualquer contexto que vivemos, né? Então, o utilitarismo, ele tem como princípios, leis que vão pensar sempre nessa utilidade qualitativa. O resultado sendo qualitativo, nós podemos, então, definir leis que podem melhorar a qualidade. E isso, muitas vezes, fora dos padrões do próprio Deus, né? Um terceiro pensador foi George Edward Murray. Regras gerais e obediência universal. Então, regras que ele entende como gerais e obediência universal. John Austin, nenhuma regra geral deve ser quebrada, mas são regras também não baseadas nos princípios bíblicos universais. Valores positivos do generalismo. Ele valoriza a valorização para a existência de normas. Então, essa é uma das coisas que é muito clara dentro do sistema. Há sempre normas, e essas normas são valores muito importantes. Sempre lembrando, nem sempre ou muitas vezes elas não têm bases bíblicas, ou distorcem verdades bíblicas. Reconhecimento de necessidade de avaliar casos éticos conflitantes. E isso é uma das coisas importantes que eles contribuem para o nosso sistema, para aquele que tem bases absolutas. Nós sempre precisamos avaliar, principalmente quando a gente começa a ver mais especificamente os graduados, conflitante, não conflitante, né? A gente vai ver que esse sistema, ele faz questão de fazer essa avaliação e ponderar caminhos alternativos quando existem conflitos. Crença, ainda que não por todos os utilitaristas, na necessidade de normas universais. Problema do generalismo. Crença que os fins justificam os meios, nas suas normas específicas. Não valorizar o valor intrínseco, aquilo que está dentro de ações. A natureza da ação, ela tem que ter um valor intrínseco. E esses valores intrínsecos, para nós que temos uma ética baseada nos valores de Deus, tem que ter a natureza do próprio Deus nas ações. Então, se eu faço alguma coisa que não faz parte da natureza de Deus, isso não pode fazer parte da minha conduta ética. Não poder medir os atos por seus resultados de longo prazo. Eles não conseguem fazer isso para resultados de longo prazo. As nossas ações, elas conseguem, na sua caminhada, enxergar a eternidade e enxergar esse Deus que nos chama à eternidade. Negar leis absolutas universais, né? Então, são alguns problemas que a gente vê no sistema generalista. Chave para uma definição bíblica de combate ao generalismo. O Sproul diz: a ação tem que corresponder exteriormente com exigências
da lei. A motivação interior para a ação tem que proceder de um coração totalmente disposto a glorificar a Deus. Terceiro sistema, o situacionista. Ele, diferente do primeiro, que não tem lei, diferente do segundo, que tem leis não universais, absolutas, mas não universais. O situacionista também define que existe uma lei universal, que é o amor. Mas ele diz o seguinte: reivindica o amor, reivindica a lealdade a uma única lei que não pode ser quebrada, o amor. A base de uma decisão ética é o amor, apesar de acreditarem que é uma norma absoluta. Esse amor não é definido com uma base bíblica, fundamentada nos valores do Evangelho, fundamentada no caráter de Deus. Quem conhece o sistema, seu principal, o Joseph Fisher, né? Você vai perceber na crença dele, ele foi fez parte de uma igreja anglicana, mas ele vai definindo esse valor ético como princípio da sua vida. E se você estudar a história desse pensador, você vai ver que ele caminha para o fim de uma forma tão triste, tão longe das nossas crenças e das bases do Evangelho, né? Então, esse é um cuidado quando a gente vê um pensador tão inteligente como ele foi, que a gente precisa sempre se atentar para que os nossos estudos não nos desviem de Deus. Nossos estudos, nosso conhecimento de Deus precisa nos levar cada dia mais perto de Deus, mais próximo à presença do Senhor, mais comprometido com os valores que ele define como absolutos, né? Então, como um dos pensadores, ainda passo em seguida, né, foi esse John Arthur Thomas Hobson. Tem um pouco aí dos dados dele. Ele escreveu um livro muito importante dentro desse sistema, que é Honesto com Deus, né? Então, são pessoas que tiveram aí grande valor, grande contribuição. Eu vou apresentar em seguida alguns valores positivos dessa crença, né? Ele foi um desses que contribuiu e pôde promover a teologia secular, e ele tem aí grande valor entre os anglicanos, né? Mas ele caminha dentro desse sistema situacionista. E esse Joseph Fleischer, ele, para quem conhece o sistema, creio que seja a pessoa mais significativa dentro do sistema situacionista. Ele escreve, inclusive, um livro, uma obra chamada A Ética da Situação. Vocês devem ter já lido, estudando Norman Geisler, né? Então, um pouco mais, nós estamos fazendo um resumo e pegando alguns detalhes de pesquisas aí sobre esse sistema, né? Mas o Geisler trata com muita detalhe, né, sobre o sistema e sobre esse pensador. Você vai ver também alguma coisa, o Rurik também fala um pouco sobre esse pensador, né? Esse também que foi um irmão ligado ao sistema, à igreja anglicana, né? Então, ele faz contribuições muito perniciosas, apesar de tão bonita, né? Uma ética que é baseada no amor. Isso é tão bonito, mas não o amor de Deus. Veja só a lente do sistema. Somente o amor é essencialmente bom, nada mais. E isso é muito perigoso. A Bíblia não define nosso caminhar, nossas decisões, nossa conduta pessoal e ministerial especificamente no amor. Nós precisamos amar, mas nós precisamos amar dentro de princípios, de valores do próprio Deus. A única norma absoluta é o amor. A justiça deve servir o amor. O amor deseja o que o próximo gostemos,
o amor é o desejo do próximo, gostemos ou não dele. Somente os fins justificam os meios. Olha que coisa perigosa. O amor decide as ações em uma situação, não uma prescrição. Então, a situação, eu amo, independente do que essa situação vai ter como fim, essa situação eu preciso amar, e essa ação de amor é a definição da minha ética dentro desse sistema. As leituras desse sistema ético é que existe o adultério altruísta, o adultério que pode contribuir por causa do amor com um bem para a pessoa. O aborto aceitável, a prostituição patriótica de alguém que pode se relacionar, ter uma relação errada com uma pessoa por causa do país. Então, o pensamento do amor, ele não tem valores, percebe, éticos absolutos em Deus. O suicídio e a eutanásia, eles defendem, né, e apoiam, e o próprio assassinato. Que coisa estranha, como é que uma ética que define o amor pode defender o próprio assassinato. A situação não determina o significado do amor. Há necessidade de leis morais absolutas. Falando agora de críticas, né? Valorizar o homem acima dos princípios de Deus. Então, o homem é mais importante do que o que Deus definiu. Parece simples quando a gente olha isso, e parece que nós estamos do outro lado desse sistema. Mas a gente pode, em algum momento, se envolver, e a gente vê personagens na própria Bíblia que andaram com o Senhor, mas que começaram a valorizar pessoas mais do que os valores e o próprio desejo de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, sem correr o risco de ser um generalista, de começarmos a fazermos disso alguma coisa que não tenha a presença de Deus como uma lei específica para aquilo. Nós precisamos tomar cuidado, porque em algum momento esses sistemas eles se conversam, e a gente pode ter desses sistemas em nós próprios. Por isso, como dissemos no início, vida de oração, meditação, vida que começa a processar a Bíblia e tornar a Bíblia a essência. Mais me alegro no caminho dos teus testemunhos, Deus, do que com todas as riquezas. Isso tem que ser algo da minha essência. Uma outra crítica, promover o intuito, o indutivo em detrimento do dedutivo. Relativizar com a eficácia dos resultados em detrimento dos absolutos morais de Deus. A negligência de temas como arrependimento, juízo de Deus, fé e redenção. Desprezar o decálogo que o condena à desonestidade, à imoralidade sexual e à santidade de Deus. Eles são colocados à parte. As normas absolutas de Deus são colocadas à parte se a gente deve amar, né? Se a gente deve ter como princípio da nossa decisão o amor sem critérios absolutos, né? Então, é um pouco aí, nesses três sistemas, rapidamente, uma visão bem geral, né, sobre esses três sistemas que não tem, dentro daquilo que a gente compreende, princípios absolutos. As suas normas são relativas, mesmo no generalismo, que tem leis que são leis específicas, que são leis não absolutas, não universais, né? E no próprio sistema do situacionismo, né, de Joseph Freshman, né, e do John Hobson, né, que defendem a base de uma ética pelo amor, mas não o amor de Deus. Absolutos, e aqui nós precisamos encontrar na vida de oração como poder, dentro dos absolutos, definir as nossas decisões,
quando elas podem ser conflitantes, não conflitantes ou qualificadas, né? A não conflitante ou não qualificada nunca entram em conflitos. Valores, nós temos uma situação e tem conflitos na decisão de dois valores éticos, de duas leis. Nós precisamos entender que nós nunca podemos transgredir uma das leis. Então, uma delas parece que é absoluta, mas ela precisa ser anulada para que a gente possa, então, tomar ação. Então, mentira eu nunca vou poder cometer se tiver algum conflito com ela, né? A conflitante, se houver conflito, devo decidir pelo mal menor. Essa decisão, no entanto, é um pecado e deve ser confessado. E a não conflitante ou qualificada, havendo um conflito, um bem maior. E nessa decisão, essa ação, quem pensa dessa forma não entende que transgrediu algum princípio moral, né, alguma lei da palavra de Deus, né? Então, o não qualificado ou não conflitante, o absoluto não qualificado, ele tem a ideia de que nada justifica a transgressão, né? Então, nenhuma ação justifica a transgressão. A premissa básica do absolutismo não qualificado é: todos os conflitos morais são apenas aparentes, eles não são reais. O pecado deve ser evitado. Há princípios morais que não admitem exceções, e esses nunca entram em conflitos. Diante da pergunta clássica sobre o dever de mentir ou não salvar uma vida, o absolutismo clássico, não qualificado, responde com um enfático não. Os principais pensadores: Agostinho, John Murray, Charles Hodge e Kant. As convicções as questões positivas: convicção da natureza imutável de Deus, um valor positivo do sistema. ênfase no valor da norma absoluta sobre os resultados. Confiança na providência de Deus. Esforço para evitar o pecado. Questões negativas. Desculpa, entrando agora para um segundo sistema absoluto, o conflitante. Um pecado em um mundo caído, haverá situações onde nos depararemos com a existência de conflitos morais. O absolutista conflitante entende que a lei de Deus nunca deve ser quebrada, mas que nessa situação deve-se optar, quando tem necessidade, da transgressão de um mandamento, por aquele que é menor, para a resolução de um problema. É necessário depois que se faça a confissão e peça perdão a Deus. Um pano de fundo: as suas raízes vêm do mundo grego, ele foi incorporado também na Reforma Protestante, com Lutero, que afirma a existência de dois reinos opostos, o de Deus e o do mundo, em que os cristãos têm responsabilidade para ambos. Os conflitos são inevitáveis. Melanchthon, que entende que estamos sujeitos à interpretação sobre a escolha do mal menor. Nesse momento, pecamos descaradamente por acreditar acreditar em Cristo, em um mundo caído, no entanto, caído o pecado. Essas situações, porém, são inevitáveis, mas em um mundo redimido, o pecado é perdoado. Então, se entende a transgressão num caso de um conflito, mas que isso é um pecado. Esse pensador, ele diz que conflitos morais
são reais e inevitáveis. Negar a situação de conflito é negar a tomada de decisão. Em situações conflitantes, o que está envolvido em uma situação limítrofe, sem solução fácil. Devo enfrentar o conflito e perseverar. Não devo evitar o conflito em busca de perfeccionismo. Em situações de conflitos, o pecado é inevitável, pois constantemente pecamos em situações limítrofe. Conflitos acontecem por causa da complexidade das decisões erradas originadas na decisão original, na queda. Quando em situações conflitantes, deve-se escolher o menor dos males, pois existem pecados mais pesados e mais leves, sabendo que o perdão está disponível. Premissas do absoluto conflitante. A lei de Deus é absoluta. A necessidade de fazer o mal menor. Conflitos morais são inevitáveis. A consciência da sua transgressão e de sua confissão. Então, primeiro, a lei de Deus é absoluta, conflitos morais, eles são inevitáveis, há momentos que a gente vai ter que lidar com eles, a necessidade de fazer o mal menor nessa hora e a consciência de que aquilo é uma transgressão. Contribuições. Preserva os absolutos morais de Deus como o anterior. Possui um realismo moral, vê os conflitos morais arraigados à queda e apresenta uma solução sem exceção. Sem exceções. Extremos. Um dever de pecar é moralmente absurdo. A inevitabilidade não é moralmente culpável. Não é bíblico julgar que Jesus cometeu alguma transgressão. Em suas avaliações, a gente percebe que parece que deixa essa dúvida. Não duvidar que Cristo é nossa referência diante de conflitos morais. E, finalmente, o graduado ou conflitante. Essa base absoluta, ela tem aí um dos pensadores que é Charles Hodge, que nós também vimos que contribuiu no sistema não conflitante, né? A verdade é absoluta por se tratar de um atributo de Deus, mas em determinados momentos, intencionalmente, a verdade deve ser falseada. E aí ele cita o caso das parteiras e também lá em Samuel, quando ele ele diz que ele foi oferecer sacrifício e não falou a verdade, que tinha ido para ungir um novo rei. Qualquer pessoa está desobrigada de falar a verdade diante de um iminente perigo. A obrigação maior absorve o menor. Infligir dor para salvar uma vida, pessoas em quarentena para salvar uma cidade. Não considera pecado quando um indivíduo subordina um dever moral menor a um maior. Enganar alguém para salvar uma vida. Então, a gente vê que há um pensamento de que existem coisas maiores e que isso não é considerado como pecado. Kierkegaard, o dever em cumprir um mandamento pode ser temporariamente suspenso e tão logo o conflito seja resolvido, a regra universal volta a vigorar. A obediência ao dever maior não é a negação do dever menor. Ao se dispor a sacrificar um filho, Abraão entendeu que a obediência à ordem divina era mais importante que a obediência ao quinto mandamento. David Ross, ele apresenta algumas obrigações óbvias que não são totalmente inclusivas: fidelidade, reparação, gratidão, pureza, justiça, beneficência, aperfeiçoamento. É obrigação seguir o dever maior acima dos menores. E
existe dentro desse sistema as crenças nas hierarquias de valores morais. O amor a Deus está acima do amor para com o ser humano. A obediência a Deus está acima da obediência ao governo. A misericórdia está acima da veracidade. Os valores do absolutismo graduado. Evita o relativismo. Responde aos conflitos morais. Faz com que a cruz de Cristo tenha sentido. Finalizando o nosso rápido resumo desse tempo que a gente tem reservado para pensar neste comportamento que Deus nos chama a viver como filhos dele. Vocês foram comprados por preço, diz Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 20. Precisamos ter essa consciência da nossa redenção e do preço. E Deus nos chama para servi-lo com fidelidade. Aqueles que ele coloca para o nosso cuidado, nós precisamos, com oração, com o conhecimento bíblico, tratá-los dentro dos princípios que Deus estabeleceu, dos absolutos de Deus. Olhar um pouco esses 3 sistemas absolutos para entender como podemos melhor nos comportar em um deles. Tomarmos cuidado com aquilo que existe de pernicioso nos relativistas. Deve estar sendo um constante trabalho de revisão em nós, para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida que honre ao nosso Senhor. Qual, então, deve ser nossa doutrina de conduta moral, pessoal e para o ministério? Vimos que 13 sistemas não têm base nos valores morais de Deus. Que não existe leis absolutas, que não existem leis universais e que se cria leis específicas, e nós precisamos tomar cuidado com essas leis que muitas vezes nós criamos, que anula a lei de Deus, e também as motivações com que essas leis existem, que muitas vezes podem trabalhar por uma glória nossa e não daquele a quem nós servimos, e isso, inclusive, em relação aos próprios sistemas, às leis absolutas, quando nós cumprimos uma lei absoluta, mas a gente visa a nossa glória e não a glória de Deus. Esse sistema nos adverte sobre isso. E aquele que define, né, dentro do relativismo, uma lei única, que é o amor, mas que não se fundamenta nos valores bíblicos, no amor que vem, que é o amor que tem como essência o próprio Deus e a moralidade de Deus. Há 3 sistemas que se fundamentam nos valores absolutos. Um deles, que 2 leis éticas nunca entram em conflito. Segundo, que havendo conflitos, deve-se decidir pelo mal menor, mas que isso é pecado e precisa ser confessado. E o terceiro, havendo conflito, decidir por um bem maior e, então, tomarmos a nossa ação entendendo que essa transgressão, ela não é pecado. Talvez algum desses pensadores nos ajudam a, temporariamente, né, pensarmos no não cumprimento por causa de um bem maior e da glória do próprio Deus, né? Devemos, com humildade, ponderar, irmãos, a nossa crença. Pensar rapidamente nesse tempo sobre o nosso comportamento ético é uma revisão constante da nossa crença, dos nossos valores, do porquê que nós estamos levantando, do porquê nós estamos servindo, quais as motivações, e entender mais claramente a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, a vocação de Jesus, porque a nossa ética e a nossa maneira de conduta pessoal e do ministério precisam ser espelhadas
naquele que é o nosso Senhor, que é a nossa referência, que é Jesus. A Bíblia tem que ser o nosso texto. O Evangelho tem que ser nosso valor absoluto. E o cuidado constante com o relativismo, com as bases que muitas vezes nós somos convidados por um fim que vai ser bom, não tem problema se o que a nossa ação, ela por algum momento foge do valor bíblico. Isso não é um conflito ético. E a gente muitas vezes, fora do conflito ético, toma decisões por uma ética, por um valor, por uma ação não baseado nos valores eternos de Deus. Humildade, oração, dependência de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo pode dar a cada um de nós condições de não sermos como os outros. Eles fazem, nós não. Eles podem fazer isso, você não. Eu não. Que a gente possa entender Jesus, que a gente possa entender mais claramente esse Deus, e que a gente possa, com uma vida de devoção e submissão a Ele, viver nossos dias para a glória dEle. Sei que sou tão pequeno e limitado, mas a gente deixa aqui algumas sugestões nesse contato de fechamento que a gente, por falta de agenda, não pôde fazer juntos, mas eu quero, de alguma forma, pensar um pouquinho mais com vocês e peço ao Senhor que tem me ajudado, que possa te ajudar a viver seus dias dentro de princípios que sejam baseados nele, para a glória dele. Que Deus nos abençoe.